O café das terras mineiras é famoso no Brasil e no mundo. O estado é o maior produtor do país e nossa bebida tem características únicas. Mas a história não para por aí. A agricultura de Minas ainda contribui para outras delícias gastronômicas, como o azeite e o vinho. Os três produtos recebem prêmios internacionais pela qualidade. Como contrapartida, os produtores cobram incentivos. É sobre essa fabricação especial, ainda pouco divulgada, que nós vamos conversar hoje. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Eu abro o programa de hoje com um convite. Vamos brindar a produção de excelência da nossa agricultura com um bom vinho ou com um café refinado. Para deixar a refeição mais completa, um delicioso azeite produzido em terras mineiras com rótulos que figuram entre os melhores do mundo. A gente começa esta experiência com os vinhos produzidos principalmente na Serra da Mantiqueira. Mas antes, é importante saber o significado do termo vitivinicultura. Quem explica é a repórter Fernanda Avelar. O termo vitivinicultura refere-se a todos os processos de elaboração do vinho, incluindo o plantio das uvas e a produção da bebida, como ocorre nesta vinícola fundada em Andradas há mais de 50 anos. O plenário da Assembleia está pronto para discutir e votar o projeto de lei que estabelece o polo de vitivinicultura no sul do estado. A proposta é incentivar a produção, industrialização, comercialização e consumo do vinho desta região de Minas Gerais, que tem se destacado internacionalmente. Tudo graças a uma forma de enganar a natureza. Como? Com a dupla poda da videira. Essa técnica adaptada e divulgada pela EPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, mudou o cenário dos campos do sul de Minas. Há uma inversão do ciclo da videira com essas duas podas anuais. Assim, o período de maturação e de colheita das uvas ocorre no inverno, época em que na região sudeste a incidência de chuvas é menor e a amplitude térmica mais elevada, ou seja, é maior a diferença de temperatura entre o dia quente e a noite fria. A pesquisadora da EPAMIG, Renata Vieira da Mota, fala por que esse clima é ideal para as uvas. Você permite que essa uva amadureça no campo, ela vai formar os compostos fenólicos, né, que vai ter toda a condição de ter cor, de ter os taninos mais polimerizados, então você vai ter um vinho mais encorpado, mais equilibrado, e você ter uma temperatura mais baixa à noite, você preserva um pouco da acidez, então você vai ter um teor alcoólico maior, mas com uma acidez um pouco maior, você fica realmente com um vinho mais equilibrado. Então você tem formação de precursores de aroma, e você consegue realmente expressar todo o potencial daquela uva no vinho. Essa revolução transformou a produção de vinhos de mesa para vinhos finos. Do início dos anos 2000 para cá, a produção de vinhos de inverno em Minas cresceu e já está presente em 46 cidades, a maioria no sul do estado. E a safra de prêmios internacionais só aumenta. Vinhos mineiros de inverno receberam ouro e prata no concurso mundial conhecido como Oscar dos Vinhos. E um rótulo de Minas foi o primeiro brasileiro a estar na capa da Decanter, a principal revista do mundo sobre a bebida. Apesar do sucesso, produtores reivindicam mais apoio ao setor. Entre as diretrizes das ações do governo previstas no projeto de criação do Polo de Vitivinicultura estão demandas dos produtores como a identificação das áreas propícias à produção de vinho, a criação de um selo especial de identificação dos fabricantes, a capacitação profissional de técnicos e de agricultores e a criação de mecanismos de tratamento tributário diferenciado para a agroindústria do vinho. A carga tributária também é uma preocupação dos produtores e foi um dos assuntos discutidos em audiência pública das Comissões de Desenvolvimento Econômico, de Agropecuária e Agroindústria e Extraordinária de Turismo e Gastronomia, realizada em Andradas. A cidade, conhecida como Terra do Vinho, foi local de encontro entre deputados e produtores. A maior reclamação é sobre o ICMS. A alíquota de 25% tem cobrança antecipada de forma presumida.
É a chamada substituição tributária, que recolhe o imposto no início da cadeia produtiva com base em estimativas. De acordo com o Sindicato da Indústria do Vinho de Minas, os produtores são obrigados a usar dinheiro do giro do negócio para pagar o tributo. Muitas vezes, eles precisam recorrer ao sistema financeiro com altas taxas de juros aplicadas no país. Um desestímulo ao setor que tem mostrado presente e futuro promissores. O deputado Rodrigo Lopes esclarece como a substituição tributária prejudica os vinhos mineiros. É uma realidade que ela já está sendo suprimida dos outros estados. São Paulo já não tem, Espírito Santo já não tem, Santa Catarina derrubou. A maioria dos estados derrubaram a substituição tributária do vinho. E nós estamos aqui na divisa do estado de São Paulo. Andradas é o maior produtor de vinho do estado de Minas Gerais. E nós estamos perdendo o mercado porque se pratica uma alíquota de 12% em São Paulo e praticamos uma de 25% em Minas, ainda com o risco de ter o FEM, que vai aumentar mais 2%, chegando a 27%. Além disso, ainda vem a substituição tributária, que são mais 22%. Então, o nosso vinho ele sai com mais de 50% de tributação. Então, isso aí faz ele ter dificuldade de competir e de chegar aos restaurantes mineiros. Os restaurantes não têm rótulos de vinho mineiro, porque o vinho mineiro não é competitivo nem com os internacionais. O horizonte próximo não é nada bom. Como disse o deputado, o governo do estado aumentou em 2 pontos percentuais o ICMS de produtos considerados supérfluos. A bebida alcoólica é um deles. A partir de janeiro do ano que vem, os 25% cobrados pelo vinho passam a ser 27%. Em resposta aos produtores, foi protocolado na Assembleia um projeto de lei que determina o fim do regime de substituição tributária de vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool e mosto de uvas. A proposição foi recebida pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda designação de relator. Agora que a gente já falou sobre o vinho, vamos pensar num complemento para essa refeição. O azeite cai bem com qualquer acompanhamento, seja petisco, salada ou no prato principal. E tem gente que nem exige muito. Um pão com um bom azeite já é o suficiente. Assim como os vinhos de inverno, os azeites mineiros estão conquistando medalhas de ouro e de prata em concursos internacionais. Há 15 anos começou a produção no sul de Minas, em Maria da Fé. Foram extraídos 40 litros de azeite extra virgem. No ano passado, a região produziu 120 mil litros. Já são mais de 200 produtores e 90 marcas próprias. Uma história que começou lá na década de 1940 e que só deslanchou a partir de 2008. Hoje, a atividade gera emprego e renda a milhares de famílias na região da Serra da Mantiqueira. Não por acaso, um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia concede a Maria da Fé o título de capital estadual do azeite extra virgem. Altitudes acima dos 1.200 metros, temperaturas abaixo de 10 graus em grande parte do ano e solo vulcânico são as condições que levaram o sul de Minas a ter 2 azeites extra virgens na lista dos melhores do mundo. Rótulos do azeite Orfeu conquistaram 19 prêmios internacionais em 2022. As primeiras oliveiras chegaram em 1940, mas a Fazenda Cafeeira abriu espaço para a produção de azeites extra virgens em 2008. No ano passado, foram produzidas 196 toneladas de azeitonas e mais de 21 mil litros de azeites especiais. Outro olival que figura entre os melhores é o que produz o azeite Veroli. A terra, que era pasto em Sapucaí Mirim, hoje tem mais de 9 mil oliveiras e medalhas dos maiores e mais importantes concursos do mundo. A lista de olivicultores premiados já é extensa para um só programa. Por isso, nós citamos os 2 que estão ao lado dos melhores do mundo no mais recente ranking mundial. A Assembleia também está atenta à cadeia produtiva do azeite. Uma audiência pública da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia já foi aprovada pelos deputados e vai debater com os convidados o potencial do azeite mineiro para o desenvolvimento dessas 2 áreas aqui no estado. E a Comissão de Desenvolvimento Econômico está preocupada em reduzir a desvantagem competitiva do produtor de Minas Gerais. Os deputados fizeram um pedido de providências ao governo do estado para que acabe com o regime de substituição tributária, aquele mesmo que incide sobre o vinho, e também a revisão da alíquota do ICMS e a revisão da margem de valor agregado.
O azeite é um dos produtos que receberam o selo do programa Certifica Minas. A certificação contribui para que produtos agropecuários mineiros ganhem mercado e oferece ao consumidor a garantia de que os produtores adotam boas práticas nos estágios de fabricação e que atentam para as normas ambientais e trabalhistas. Também tramita na Assembleia a política estadual de incentivo à olivicultura. Um outro projeto que tramita aqui na casa é o que estabelece a política estadual de incentivo a um outro produto mineiro tipo exportação, o café. O Brasil, o maior produtor do mundo, responde por 1/3 do café mundial. Minas é o maior produtor do país, sendo responsável por 53% da produção nacional e gerando 4 milhões de empregos. Eu não preciso nem falar muito sobre o famoso cafezinho mineiro. Para não sair do sul de Minas nem da Serra da Mantiqueira, eu quero falar um pouco sobre os cafés especiais. Eles têm notas cítricas e florais, acidez média-alta, doçura alta, corpo cremoso e denso. Deu água na boca, né? O lado mineiro da Mantiqueira é uma das regiões mais premiadas do Brasil. Há 12 anos, a área foi reconhecida como Indicação Geográfica, IG, na modalidade Indicação de Procedência, IP, e em 2020 foi reconhecida como Denominação de Origem, DO, pela sua tradição e reputação mundial em produzir cafés especiais com perfil sensorial altamente diferenciado. Assim como os vinhos, esses cafés refletem a combinação de um terroir único e do saber fazer local que busca continuamente a excelência. Esse café com DNA é produzido também por pequenos produtores e agricultores familiares. São muitas as atividades parlamentares que buscam o incentivo e a continuidade da produção, seja com pedidos para crédito especial aos produtores atingidos pela seca ou pelas chuvas, seja com apoio à realização de feiras nacionais e internacionais. O projeto de lei que dispõe sobre a política estadual de incentivo à cafeicultura mineira está em análise na Assembleia. A proposta quer promover a sustentabilidade da cadeia produtiva do café com a garantia de geração de renda, de empregos e dinheiro para o Estado, já que o produto é uma das principais commodities de Minas. O projeto pretende também servir de modelo para uma política nacional de desenvolvimento da cafeicultura. O programa de hoje fica por aqui. Gostou do conteúdo e quer revê-lo? Acesse o portal da Assembleia e também nosso canal no YouTube. Tchau, até a próxima!